Aiship, como está o progresso na análise do EAV? Leilin perguntou interiormente, fechando os olhos. Bip. A análise prioriza a ocultação do host. Progresso atual, rank 0 EAV 87,69%, rank 1 EAV 37,61%, rank 2 EAV 2,33%, o Aiship rapidamente respondeu. Essa foi uma das muitas razões pelas quais Leilin estava avançando tão lentamente como um bruxo, e ele estava muito interessado na existência da trama. Se ele fosse capaz de analisar completamente o EAV sem ser descoberto por Mystra, seria extremamente conveniente para ele conjurar magias. Mesmo com um projeto tão grande em mãos, Leilin ainda conseguiu chegar ao posto 5 como um mago. Esta exibição já era suficiente para Arnist delirar e exclamar que ele era um gênio, até mesmo um monstro. Magos no mundo dos deuses foram classificados de acordo com seu nível de contato com o EAV. Aqueles abaixo do rank 3 só poderiam fazer contato com sua superfície, memorizando e usando magias de rank 0. Eles iriam adquirir uma compreensão mais profunda dele ao alcançar o rank 3, ganhando a habilidade de usar magias de rank 1. Leilin agora era um mago de nível 5, capaz de fazer contato com a segunda camada para usar magias de rank 2. Ele estava indo muito bem para si mesmo. Além disso, ser um mago em si lhe dava um ótimo status. Se ele tivesse sorte, ele poderia até ser conferido um senhorio como ele era em uma grande família nobre, e era altamente provável que ele ganhasse sua própria terra com ações meritórias, passando-a pelas gerações. Este foi o sonho dos plebeus. Era uma pena, porém, a este nível, tudo parecia sujeira no chão para Leilin, enchendo de desdém enquanto ele pisava nele. Os postos de 1 a 5 são considerados normais no continente central e os classificados de 6 a 10 são considerados elites. De 1 a 15 são especialistas e aqueles acima são verdadeiras potências que gozam de grande reputação no continente. Mesmo que eles não sejam considerados legendes, eles são o ápice do poder e aqueles que aparecem com mais frequência. Lendas poderiam se importar menos com assuntos mundanos, colocando suas ambições e esperanças em obter divindade, talvez acendendo seu fogo de Deus e obtendo um lugar como uma divindade. Este foi o entendimento atual de Leilin sobre a hierarquia de poder no mundo dos deuses, obtido a partir das informações que ele havia adquirido, bem como de suas próprias conjecturas. Deuses foram colocados em um pedestal aqui, vivendo em suas terras eternas, enquanto suas igrejas e sacerdotes criavam seguidores para eles. O plano material principal impedia que todas as forças poderosas entrassem, e mesmo que um deus fizesse um corpo material e dissesse, teria apenas a força de um pico no máximo. É claro que eles possuíam outro título, eram chamados de santos. Mesmo que seus corpos reais dissessem, eles ainda teriam o mesmo nome. Por isso, havia muitas situações no plano material principal, onde lendas de alto escalão sitiavam os santos e causavam sua queda. Às vezes, eles até conseguiram roubar sua força divina. Esses deuses basicamente não deixariam seus corpos reais de serem e só poderiam fazer isso com seus clones. As lendas são as mais poderosas no plano material principal. Se eu puder me tornar um rapidamente, terei energia suficiente para me proteger. Além disso, preciso fazer isso para ganhar força divina. Leilin acariciou seu queixo. Como ele tinha recebido nutrientes suficientes enquanto crescia, ele já era bastante alto para uma criança de 13 anos, como pode ser visto no espelho. Além de seu rosto ser imaturo, ele era praticamente um pouco adulto. É o motivo do gargalho em minhas estatísticas que eu ainda não desenvolvi completamente. Leilin ponderou sobre sua situação. Com base nesse progresso, provavelmente levará séculos de treinamento para alcançar o posto de legende. Isso é muito longo, e eu nem sequer considerei o que vem depois. Leilin conjeturou que as lendas do mundo dos deuses eram bastante parecidas com os magos da Estrela da Manhã.
Eles possuíam habilidades que superavam a imaginação, e enquanto usava magia lendária, o outro usava artes arcanas. Além disso, ambos preenchiam os requisitos para entrar na antiga campanha de guerra e, depois de avançar, passariam por uma transformação massiva. Comparado ao ranking de magos, a divisão das fileiras no mundo dos deuses é maior em número. Além disso, essas lendas de alto nível têm habilidades comparáveis às de 5 reis magos radiantes da lua. Mesmo no plano material primo, havia muitos seres poderosos entre os nativos deste mundo. Embora houvesse lendas de alto nível, ainda havia muitos filhos de deuses, seres divinos e até mesmo semideuses. Com base nos pensamentos de Leilin, suas habilidades não perderiam a classificação 6 Brea Kingdom Monarchs, ou até mesmo um rank próximo 7 como ele. O mundo dos deuses está cheio de perigo, suspirou Leilin. Não só havia igrejas e seguidores em todo o continente, os deuses tinham olhos em todos os lugares em seus filhos e familiares. As anormalidades do momento foram descobertas, e ele atraiu a atenção dos deuses. Leilin instantaneamente sentiu seu couro cabeludo arrepiar de medo. Talvez aventurar não seja uma boa opção. Há muitas maneiras de aumentar a vida útil dos assistentes. Posso usar o tempo para treinar. Além disso, meu corpo principal pode se dar ao luxo de esperar por mim. Leilin mudou de ideia. Sem perigos externos, ele não se importava de passar mais tempo se isso garantisse sua segurança. Jovem mestre Leilin, suas aulas da tarde estão começando. Não faça o mestre Anthony esperar muito tempo. Uma voz suave foi ouvida do lado de fora, e Leilin foi trazida de volta à realidade. Tudo bem. Leilin encontrou uma toalha e enxugou as gotículas de água em seu corpo e, em seguida, dirigiu-se para um quarto do lado de fora. Havia 2 empregadas com rostos bonitos e blushes em suas bochechas. Eles foram para a frente, usando suas mãos pequenas e meias para endireitar as dobras em suas roupas. Em uma família feudal, o chefe de família e as empregadas pessoais do jovem mestre eram muito importantes. Eles não só tinham que servir seus mestres em suas vidas diárias, mas também cuidavam das necessidades corporais do seu mestre. Se nada desse errado, esse papel geralmente era assumido pela filha da empregada. A família Faulen obviamente não poderia acabar com esse costume. As 2 empregadas pessoais de Leilin eram as filhas da governanta Lian. Era óbvio que eles já haviam se preparado mentalmente e estavam até um pouco excitados, mas Leilin não tinha planos de fazer nada. Eu tenho apenas 13 anos. Embora jovens mestres possam ter experiência nessa área nessa idade, eles não podem ser comparados a mim. Leilin sabia como se controlar. Clara. O mestre Anthony chegou. Leilin observava essas 2 irmãs, e só quando o rubor se espalhou até o pescoço pálido perguntou-lhes provocativamente. Sim, jovem mestre. Claire corou enquanto respondia, sentindo-se um pouco aliviada, mas também decepcionada. Eu não posso deixar minha professora esperar por muito tempo. Leilin sorriu ao sair, não esquecendo de provocá-los por um tempo. Mas isso só vai durar esses 2 anos. Cheirando ao aroma sofisticado, Leilin murmurou para si mesmo. Raios de luz do sol brilhavam através da janela, iluminando o corredor. Mentor Anthony. Leilin respeitosamente se curvou. Embora já tivesse aprendido todo o conhecimento que o acadêmico conhecia, Leilin não agiu com tanta grosseria, pois as maneiras eram obrigatórias para os nobres. Leilin, você fez bem. Anthony já era um homem velho, sua voz gentil baixa e seus olhos brilhando. Era óbvio que ele realmente gostava desse aluno. Eu já ensinei tudo em termos de etiqueta e discurso no continente. Hoje, vamos nos aprofundar em sua história. Anthony produziu um tomo amarelo espesso que parecia um dicionário e o colocou sobre a mesa. A história era um assunto raro, mesmo entre os nobres. Apenas alguns estudiosos se concentraram nela. No entanto, Leilin diferiu do resto.
Ele estava extremamente interessado neste assunto. A história é confusa e sem gosto. Muitos nobres odeiam isso. Você pode me dizer por que escolheu isso? Anthony acariciou a capa do volume, parecendo bastante nostálgico. É porque conhecer a história faz um sábio. É como um espelho que nos permite nos conhecer melhor. Não importa quão absurda ou absurda seja a situação, isso já ocorreu no passado. Precisamos evitar que essas coisas se repitam. Uma ideia nova, tossir. Isso faz sentido, tossir. O rosto de Anthony estava vermelho, mas de repente ele começou a tossir, seu corpo se curvando em uma posição curvada. Se você pode ver isso, você é definitivamente meu aluno. Claro, você tem Ernest como seu mestre e pode não pensar muito nisso, mas eu espero que você leve isso. As mãos de Anthony tremiam enquanto ele produziu um pacote de seda branca e desembrulhou camada por camada, revelando o emblema dentro. Esta é a prova da minha glória como erudito, apresentado a mim na capital do rei pelo Deus do conhecimento. Agora é seu. Tosse. As mãos de Anthony tremeram quando ele colocou o emblema nas mãos de Leilin. Eu acredito que você não vai manchar sua glória. Juro sobre isso, sentindo que a força vital daquele velho já estava desaparecendo. Leilin respondeu seriamente. Enquanto ele já tinha um assistente para um mentor, Leilin não abandonou seus estudos de cultura, e Anthony o ensinou muito a sério. Pode-se dizer que nesses 8 anos, o velho já havia passado muito esforço com ele. Que grande professor! Leilin julgou por dentro, mas não tinha planos de ajudá-lo. Por um lado, ele queria evitar se revelar e, por outro lado, os conceitos no mundo dos deuses eram diferentes. Aos olhos dos crentes, a morte era apenas outro começo. Com a orientação de um sacerdote, suas almas se elevariam com glória à terra dos deuses, onde poderiam viver uma vida eterna.